Bom dia, se você puder, por favor, coloque-se em pé. Vamos cantar ao Rei das Nações, ao Rei de toda a terra. Vamos celebrar o seu nome, a sua grandeza. Cantamos juntos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Mais uma vez, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo, Santo Deus. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Aleluia, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Levante a sua voz e cante a Ele. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar, cada ser entoando uma música. Te
Deus tremendo, Deus incomparável, imensurável é a tua grandeza, Senhor. É a tua majestade, é a tua soberania, é o teu poder. A ti nós nos rendemos mais uma vez. Nós nos humilhamos diante de um Deus tão grande. Pedimos, Senhor, aceita o nosso louvor, porque nós reconhecemos que não somos nada sem ti. Dependemos completamente da tua mão sobre nós, do teu cuidado sobre nós. Continua manifestando os teus atos de justiça, os teus atos de misericórdia e de graça sobre cada um de nós. Nós clamamos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, gente. Que bom ter cada um de vocês aqui para participar desse culto nessa manhã de domingo, uma manhã maravilhosa. São todos muito bem-vindos. Por favor, dá uma olhadinha para quem está perto de você, dá um bom dia, aproveite para conhecer alguém que você não conhece. Ok, podem ocupar os seus lugares. Que bom tê-los aqui, e especialmente que bom ter você, que eventualmente está nos visitando pela primeira vez. Uma grande alegria recebê-lo no nosso espaço aqui, poder participar do nosso culto juntos com os demais membros da nossa igreja. Nós queremos dizer que a sua presença tem um valor para nós e queremos demonstrar esse valor, pedindo que você dê uma passadinha assim que terminar o culto lá no Espaço Conexão, porque você vai receber uma atenção pessoal e especial para marcar essa primeira vez que você está conosco, e vai levar também um pequeno presente da igreja, um pequeno livro de devocionais com o texto da Bíblia, uma pequena palavra inspiradora para você sempre começar o seu dia com a palavra de Deus e assim passar o dia abençoado pela palavra. Quero também dizer para você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, que bom que você está conosco. Aproveite tudo que vai acontecer aqui. São todos também muito bem-vindos aí atrás da tela. E eu gostaria de também dizer que nós estamos no meio de uma série de pregações muito desafiadoras para nós pregadores, mas também muito esclarecedoras. Estamos tentando esclarecer os segredos que estão por trás dessa comunicação com Deus que nós chamamos de oração. Nosso tema da série é Amém. Que assim seja, o significado. E que assim seja, que vocês possam ser bastante esclarecidos. Hoje o pastor Daniel Reis trará uma palavra sobre oração. Oração às vezes é uma coisa bastante misteriosa, nós temos muitas curiosidades, existem muitos aspectos envolvidos. E hoje o pastor Daniel Reis vai tocar num ponto assim, muito interessante, e eu acho que vai ser assim também importante nós sabermos esse lado difícil, às vezes, de explicar, mas importante para ser entendido. Os paradoxos da justiça divina envolvido na oração. Então, aproveite bastante o que ele vai trazer para nós. Muito bem, nós temos aí agora os nossos avisos. Vamos então prestar bastante atenção, porque há coisas legais para você participar aí nas atividades da igreja. Queridos pais, no sábado, dia 22 de junho, às 10 horas, acontecerá a nossa apresentação de bebês. Essa é uma preciosa oportunidade para nos unirmos em oração pelas nossas crianças e afirmarmos a parceria fundamental entre a igreja e as famílias. Faça a inscrição do seu filho em nosso site ou aplicativo até o dia 13 de junho. Esperamos por vocês. Uma vida de devoção a Deus é aquela em que o sentimento de amor a Ele é demonstrado por uma prática diária.
Mas como viver a verdadeira devoção neste mundo caótico e com uma rotina tão corrida como nós vivemos? Devoção Extraordinária é o nosso próximo encontro de mulheres que acontece na quinta-feira, dia 20 de junho, às 20 horas. A preletora convidada neste dia é Carol Umbelino, líder do Ministério Mulher de Verdade, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Para participar, faça a inscrição no valor de R$10 em nosso site ou aplicativo. Convide suas amigas. Muito bem, então participem. É lógico que nem todos podem participar da apresentação de bebês, só aqueles que têm bebês, né? Mas as mulheres participem, todas vocês, viu? Do nosso encontro de mulheres. Nós vamos agora ter o nosso tempo para entregar os nossos dízimos e ofertas. E eu quero começar, nós estamos envolvidos, engajados nessa ajuda ao Rio Grande do Sul. Nós sabemos que a tragédia foi tão grande que a recuperação é de longo prazo. Eles estão tentando reconstruir a vida. E há muitas igrejas lá, gaúchas, envolvidas também na ajuda das pessoas que perderam quase tudo ou tudo. E nós estamos em contato com uma igreja em Caxias do Sul, Aliança Bíblica lá, de Caxias do Sul, e eles estão mobilizando recursos e as ofertas estão sendo enviadas para aquela região mais atingida, ali na baixada do Vale do Taquari e ali por diante. Então, nós queremos dizer que você pode participar abrindo no seu aplicativo ou no site da igreja o espaço SOS Rio Grande do Sul. Ali você vai ser direcionado para fazer uma oferta específica para ajudar aquelas pessoas que perderam todas as suas coisas. E nós estamos assim participando. E nós não sabemos exatamente até quando vamos fazer isso, mas estamos aí abertos a fazer. Eu gostaria realmente que a gente dedicasse mais uma vez no nosso culto um tempo para orar por aquela situação. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nem sempre entendemos as tragédias naturais que às vezes levam as pessoas a perderem praticamente tudo. Quando a gente lê o livro de Jó, a gente fica assim também, estarrecido com a experiência que ele passou. Mas ao mesmo tempo foi a oportunidade que ele tinha para experimentar a tua provisão, o teu cuidado, a tua presença na vida dele. E assim nós queremos, ó Pai, pedir que aquelas pessoas que perderam tudo ou quase tudo, experimentem a tua provisão e a tua proteção, o teu cuidado, através de todos os esforços que estão sendo realizados pelas pessoas, pelas organizações informais e também pelas igrejas que estão ali para suprir. E nós queremos, mesmo de longe, apoiar os esforços que estão sendo feitos ali, e que o Senhor, ó Pai, use também os nossos irmãos em Cristo para aproveitar esse momento e falar do amor de Jesus e da salvação de Jesus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora nós vamos dar a oportunidade para você trazer o seu dízimo e a sua oferta. Nós temos as maneiras de você fazer isso através do nosso QR Code. Ali você vai ser direcionado também para fazer o seu dízimo e a sua oferta. E eu gostaria de lembrá-los de uma palavra de Jesus a respeito da nossa participação em todas as áreas da vida, como deve ser ela. Ele diz assim, em Lucas 6:38, deem e receberão, deem e receberão, sua dádiva lhes retornará, sua dádiva lhes retornará, em boa medida, compactada, sacudida,
para caber mais transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem na sua dádiva, nas suas doações, seja elas quais forem, será usado para medi-los. Eu sei que esse é um texto de não fácil compreensão, mas pegue só esse grande princípio geral. Toda pessoa que é liberal em doar para alguma causa boa, e eu não vejo causa melhor do que a causa do reino de Deus. A liberalidade em dar trará de alguma forma, eu não posso dizer qual é essa forma, mas de alguma forma haverá bênçãos de volta, nessas proporções que eu li aqui. Medida, sacudida, compactada, transbordante na sua vida. Vale a pena experimentar o que Deus prometeu. Então você terá a oportunidade de fazer isso agora. Vamos todos nos colocar em pé e adorar a Deus.
paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Você pode sentar um minuto. O Deus verdadeiro se mostrou durante toda a história insuperável. O Deus que ri, zomba, como diz o salmista, daqueles que o afrontam. Um Deus que sustenta o universo. Um Deus que se move nas
ínfimas partículas do nosso ser, ínfimo ser. Quem não temerá? Quem é que não treme e estremece diante de um Deus assim? Um Deus que tirou reis, impérios, gente altiva e orgulhosa dos seus tronos, e continua sendo rei sobre todos durante toda a história. E assim vai ser. Entra governo, sai governo, entra soberanias humanas, tudo muda, tudo se move nesse mundo, e Deus continua sendo Deus, rei soberano sobre tudo, sobre todos. Ninguém pode mensurar a sua grandeza, o seu trono. E ainda assim, tantas vezes nós nos deixamos tomar pelo orgulho. Quem somos nós? Fala. Eu sei que a gente não gosta muito disso, assim, mas, irmão, quem somos nós na fila do pão? Você pode falar para quem está do seu lado? Diante desse Deus, a gente precisa tremer. O profeta Jeremias disse uma coisa muito poderosa, muito forte, que quando a gente entende, isso muda a nossa vida. Ele disse: é por causa do seu grande amor que nós não somos consumidos. É por causa da tamanha misericórdia do Senhor que a nossa vida não acaba agora. É graça. Você sabe muito bem quem você é, meu irmão, minha irmã. Eu sei muito bem quem eu sou. Eu sei da minha capacidade de me achar alguma coisa. Mas nós não somos nada, nós somos pó. E apesar disso, tantas vezes inflados, Deus não nos consome, mas nos trata com amor e misericórdia. Diga assim comigo: logo eu, um pobre pecador, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei do amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, Senhor, logo eu, quanto amor, Senhor, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. graça sobre graça recebi, e da
amor, Senhor. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. É por causa do teu amor, Senhor. Logo eu, pobre pecador, logo eu, fraco e não devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Aleluia. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços deste amor recebo o perdão comprado por Jesus. Jesus, o amor de Deus é puro e consciente como as manhãs, é firme e constante, se entregou na cruz, a morte derrotou, amor de Jesus. Um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus, ensina-nos a orar, que possamos reconhecer nossos erros, arrependendo-nos genuinamente e buscando teu perdão. Deus, ensina-nos a orar, expressando nossas necessidades e desejos, confiando em tua providência e amor. Deus, ensina-nos a orar e que a intercessão nos inspire a lembrar de nossos irmãos, levando a ti suas dores e preocupações. Deus, ensina-nos a orar, exaltando tua grandeza e agradecendo por tuas bênçãos. Que nossas orações sejam sinceras e cheias de fé, aproximando-nos cada vez mais de ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia, queridos irmãos. Essa série chamada Amém, ela trata de oração. E nós chegamos, depois de muita conversa, depois de muita busca de sabedoria, e chegamos nesta palavra, porque amém é a resposta que a gente dá para a oração que a gente acabou de ouvir. Se a gente concorda com aquela oração,
a gente diz amém. E a palavra de Deus ensina isso em várias manifestações do povo de Deus, desde o Velho Testamento, desde a época de Moisés. Quando Moisés trouxe orientação, está escrito assim: e todo o povo respondia amém. Então, amém é a palavra que significa a nossa concordância com uma determinada oração. Então, por isso nós estamos chamando esta série de Amém. E hoje nós vamos ter um grande desafio, porque nós vamos tratar de um dos assuntos mais enigmáticos da fé cristã, no que trata de oração. Embora esse assunto seja tão comum, tão simples, tão corriqueiro na nossa vida espiritual, nós vamos lidar com as mais difíceis e incompreensíveis orações que existem na Bíblia. Será que nós diríamos amém para essas orações? Esse é o nosso assunto hoje. E eu quero começar mostrando para vocês como na Bíblia existem orações difíceis. O livro que mais trata de oração na Bíblia é o livro de Salmos. Quase todos os salmos são uma oração. Se dirigem a Deus, falam de Deus, pedem para Deus, buscam a Deus, oram a Deus. E eu quero mostrar 3 exemplos para vocês. No Salmo 109, versículos 9, 10 e 13, diz assim: que seus filhos se tornem órfãos. Olha que pedido. Que seus filhos se tornem órfãos e que a sua esposa se torne viúva. Que seus filhos andem sem rumo, que eles andem como mendigos e sejam expulsos de suas casas em ruínas. Que todos os seus descendentes morram e que o nome de sua família seja apagado na geração seguinte. E aí todo o povo de Deus diz amém, só que não. Vejam a outra. Esse salmo que eu acabei de ler, o Salmo 109, escrito por Davi, o grande poeta, o grande romântico da fé cristã no Antigo Testamento. Vejam um outro salmo que se acha que ou foi Davi ou foi Jeremias. Jeremias era o profeta chorão, é porque os dois viveram intensamente o exílio da Babilônia. Salmo 137, versículos 8 e 9, eles estão na Babilônia. Ó Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que lhe retribuir por tudo que fez contra nós. Feliz aquele que pegar suas crianças e as esmagar contra a rocha. Vocês acham que é fácil dizer amém para uma oração como essa? É que a Babilônia, quando foi buscar o povo de Israel para levar cativo durante aqueles 70 anos, a Babilônia foi mais cruel do que qualquer outro império tinha sido com Israel. E esmagou as suas crianças nas rochas. E o profeta e o salmista aqui estão dizendo exatamente a mesma coisa, que aconteça isso com eles, o que eles fizeram a nós,
que aconteça com os filhos deles. Que oração difícil. Salmo 139, um salmo magnífico, belíssimo, famoso, um dos mais conhecidos da Bíblia. Nos versículos 19 até 22 diz assim: ó Deus, quem dera destruísses os perversos, afastem-se de mim, assassinos. Eles blasfemam contra ti, teus inimigos usam o teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar aqueles que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois teus inimigos são meus inimigos. Davi, será que ele escreveu isso com a harpa? Será que ele cantava isso na congregação? Será que o povo dizia amém? Pois é, há centenas de orações semelhantes a essas, especialmente no Antigo Testamento e especialmente no livro de Salmos. São orações terríveis e violentas, mas é preciso levar em conta que fazem parte das Sagradas Escrituras. Essas orações foram feitas a Deus, estão aqui, e Deus não reclamou de ouvi-las. E vou dizer para vocês, a maior parte destas orações, Deus respondeu exatamente como foram pedidas. Deus ouviu essas orações. E Deus disse amém para essas orações. Agora, que é estranho isso, é estranho. Por isso que o tema da nossa mensagem hoje é paradoxos da justiça divina. Paradoxo não é uma contradição. Paradoxo é uma aparente contradição. Paradoxos são duas verdades que parecem opostas, mas elas contribuem para uma verdade maior. As duas são verdades, as duas são verdadeiras, as duas são inspiradas, são palavra de Deus, mas parece que elas não combinam. E nós vamos falar desses paradoxos e as suas implicações em relação à oração. E esses paradoxos são justiça e vingança. O outro, perdão e inocência. O outro, bondade e severidade. E o outro, amor e perdão. Primeiro, vingança e justiça. A vingança proporcional. Quase todos esses salmos ou textos dos profetas, das orações chamadas imprecatórias. A palavra imprecatória significa maldição. Significa rogar praga para alguém. Pedir pelo mal sobre alguém ou alguma coisa. A maior parte dos textos que tratam dessas orações chamadas imprecatórias, elas são iguais. Elas representam a indignação dos profetas ou salmistas diante da maldade e das ofensas praticadas contra Deus e contra o povo de Deus.
isso Deus deu uma lei terrível aos nossos olhos. Brutal. Que é olho por olho e dente por dente. Sabe que os judeus fazem uma brincadeira sobre essa lei, né? Eles dizem assim, se realmente Deus aplicasse essa lei para todos nós seríamos caolhos e banguelas. Sem olho e sem dente. Olho por olho, dente por dente. Estava arrancando o olho de todo mundo e todo mundo arrancando o nosso. Quebrando o dente de todo mundo e todo mundo quebrando o nosso dente. Mas a razão desta lei é mais misericordiosa do que a gente possa imaginar. Eu sugiro que vocês revisitem um sermão que o Daniel Simões pregou a respeito de Lameque. E nesse sermão ele conta a respeito de Lameque. Sobre a natureza, o DNA, o caráter dessa pessoa chamada Lameque, que matou um jovem porque esbarrou nele. E depois, quando ele reage falando que outras pessoas iam matá-lo, ele diz, não, mas tudo bem. Eu posso ser vingado 70 vezes. Porque essa é a vingança que dá prazer. Você me fez uma coisa ruim, eu faço uma coisa pior para você. Isso está na história brasileira, na história do Nordeste, do colonialismo do Nordeste, do cangaço do Nordeste, das rivalidades das famílias no Nordeste e em vários outros lugares do Brasil também, mas lá foi uma das piores manifestações disso. Se você vinha na minha fazenda e matava um burro, eu ia na sua fazenda e matava 10. Se você vinha na minha fazenda e colocasse fogo no meu celeiro, eu ia na sua fazenda e colocava fogo na sua casa. Se você vinha na minha fazenda e matasse o meu filho, eu ia na sua fazenda e matava toda a sua família. Essa é a vingança humana. Esse é o desejo humano. Isso é o que está dentro de nós, é o que brota dentro de nós. E Deus disse, para, chega, não é assim, isso é injusto. Isso é absurdo, isso não é certo. E ele deu a lei de olho por olho e dente por dente. O castigo proporcional ao crime. E a respeito desse texto e das maldições que Deus mesmo determinou para o povo, eu gostaria de propor para vocês a leitura de Deuteronômio capítulo 27. Nesse texto, lembra Deuteronômio é o último livro que Moisés escreveu? É Deuteronômio porque é chamada a segunda vez que ele vai falar sobre a lei. E em Deuteronômio, Deus decreta 12 maldições, uma para cada tribo de Israel, para quando o povo se desviar da sua verdade. E esse capítulo 27 fala dessas 12 maldições. Eu não vou citar as 12 maldições, mas eu vou citar algumas. Versículo 16. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Deus está decretando uma maldição. É uma declaração imprecatória. Deus está dizendo o que Ele quer e o que vai acontecer com aquele que, como Ele diz aqui, desprezar, atitude, postura, desprezar o seu pai ou a sua mãe. Maldito é aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe. E o povo todo diga amém. É assim que está escrito. Agora,
Puxa vida, que coisa terrível. Vamos depois mais, o 24. Maldito aquele que matar o seu próximo às escondidas. E todo o povo dirá amém. 25. Maldito aquele que aceitar suborno para matar um inocente. Ele precisa ser pago para matar um inocente. O culpado qualquer um mata. Mas para matar um inocente ele precisa ser pago. Então ele aceita suborno e mata o inocente. Maldito seja! E todo o povo diga amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei. Maldito aquele que sabe o que a lei diz e não a cumpre. Terrível isso, né? Maldito aquele que desobedecer o mandamento do Senhor. E todo o povo diga amém. Meus queridos, o assunto não é fácil, mas ele precisa ser encarado com verdade. Hoje em dia existe um evangelho muito romântico, muito de florzinha, muito cor-de-rosa, muito bonitinho, muito da beleza do pôr do sol. O evangelho é espada de dois gumes, que penetra no coração e na sociedade humana e rasga os conceitos errados e torpes. E traz castigo para os culpados. E traz o perdão para aqueles que se arrependem. Esse é o evangelho. Mas é duro. Perdão e inocência. Deus dispõe do perdão para quem confessa e se arrepende. Mas Deus não tira as consequências. Meu pai me ensinou, ele tinha uma marcenaria do lado de casa, me ensinou a pegar a madeira e cortar a madeira numa serra chamada serra de fita. Tem a serra circular e tem a serra de fita, para peças maiores. E eu, adolescente, queria fazer de qualquer jeito. E ele disse, olha, isso é muito perigoso, vamos ver. E ele me ensinou, muitas vezes. Você tem que fazer assim e assim. A sua mão nunca pode ficar aqui perto da serra. Segura a madeira mais para cá e a outra mais para cá. Então você fica longe, com o corpo longe, aonde onde a serra vai começar a serrar. E muito bom, eu aprendi, fui fazendo, mas um dia eu desobedeci meu pai. E eu não prestei atenção, eu estava distraído com alguma coisa, ia cortar um pedaço pequeno de madeira e o meu dedo ficou mais perto do que devia. Esse dedo aqui, eu fui para o pronto-socorro com metade do dedo pendurado, tiveram que grudar tudo aqui, porque eu ia acabar perdendo o dedo. Eu cometi um erro, eu desobedeci. Eu me arrependi amargamente daquilo. Pedi perdão para o meu pai, pedi desculpa para o meu pai. Meu pai, eu me distraí, eu não sei o que aconteceu. A madeira era pequena, a madeira virou, não sei o que foi. Mas o meu dedo tem cicatriz até o dia de hoje. Você pode se arrepender do seu pecado e você vai ser perdoado. Mas as consequências não vão mudar. Se eu tivesse cerrado o meu dedo, eu estaria totalmente sem dedo até hoje. Se eu tivesse cortado um braço, eu estaria sem braço até hoje. Se eu matei alguém, essa pessoa está morta até hoje. Eu posso ter o perdão. O texto bíblico é muito firme a respeito disso. E eu gostaria de ler para vocês. Lá em Números capítulo 14, versículo 18. O Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele até perdoa a iniquidade
e a transgressão, mas não inocenta o culpado. Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Um dos princípios que funcionava numa nação como Israel, que era patriarcal, que era tribal. Mas o que diz aqui importante para nós é: ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado. Quando a gente pensa do perdão que nós recebemos, e a gente pensa que nós que aceitamos o Evangelho, a gente pede um perdão e a culpa daquele pecado, nós não precisamos levar mais, é porque aquela culpa caiu sobre Jesus. O castigo daquele pecado caiu sobre Jesus. Deus não tirou a culpa e não tirou o castigo. Só que Ele tirou de nós a culpa e o castigo e colocou sobre Jesus. Vocês se lembram que quando Jesus estava morrendo, Deus virou as costas para Jesus? Ao ponto de Jesus dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? Porque Jesus se tornou naquela hora o maior culpado de pecado que já existiu na face da terra. O maior mentiroso, o maior ladrão, o maior assassino, o maior corrupto, o mais perverso e cruel de todos os pecadores, e todos eles juntos, naquela hora na cruz sobre Jesus, porque toda a nossa culpa, todo o nosso pecado caiu sobre Jesus. Nós somos declarados inocentes e perdoados, porque Jesus foi declarado culpado, porque Ele pagou o castigo. Mas Deus não tira o castigo, Deus não tira a culpa. Alguém tem que pagar pelo castigo, alguém tem que pagar pela culpa. Essa é a justiça divina. Você pode pensar, isso é muito duro. Mas eu vou dizer, é assim que é. Terceiro paradoxo: bondade e severidade. Romanos capítulo 11, versículo 22. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para vocês que se arrependeram e creram, bondade de Deus. Desde que você permaneça nessa bondade, você tem que abraçar essa bondade na sua vida, que é essa fé, essa crença no perdão de Deus. Porque senão você também vai estar do outro lado. Quarto paradoxo: amor e perdão. E esse paradoxo vem do primeiro sermão que Jesus pregou. É o sermão da montanha, das bem-aventuranças. Olhem só, versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que vocês são filhos do Pai Celeste, do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vira chuva sobre justos e injustos. Jesus nos propõe o perdão para todos aqueles que nos ofendem. Jesus não está dizendo aqui que Ele propõe o perdão para todos. E nós temos no Brasil um poder político e social que protege o bandido
e nem se lembra da vítima. Quer tirar o bandido da cadeia de qualquer jeito, quer perdoar o bandido, quer que tenha menos pena, ele não pode ter mais 30 anos de condenação, e ninguém pode ficar preso mais do que 5 anos, porque é 1/6 da pena. Aí é só quando ele tem outras penas e coisas assim, é que passa um pouquinho disso. Por que tanto perdão? Que justiça é essa? Que o culpado não precisa pagar a sua pena. O que estamos falando de perdoar é a nossa atitude pessoal e de orar por aqueles que nos ferem, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos fazem mal. Somos nós. Aqui nós somos os juízes para perdoar. Mas não estamos falando do judiciário. Estamos falando de cada um de nós, do seu coração e do meu coração. Algumas considerações importantes, gente. Primeiro, as imprecações bíblicas não são contra inimigos pessoais, mas contra os inimigos de Deus e do povo de Deus. Não se trata de vingança pessoal, mas do desejo de ver os inimigos do bem castigados pela justiça de Deus. Outra consideração: as imprecações antecipam o juízo final de Deus, porque Deus finalmente julgará severamente e sem perdão todo pecado que não foi pago na cruz do Calvário. Não haverá um só que receberá perdão de Deus, se ele não seguir pelo caminho do perdão que se encontra no Evangelho e na cruz do nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus pagou o pecado, pagou o castigo e levou a culpa sobre si. Por isso, o Evangelho são as boas novas de perdão e de graça para todos nós. Outra consideração: as imprecações que parecem demasiadamente violentas, como esmagar a cabeça de crianças, refletem simplesmente aquilo que foi feito contra o povo de Deus, no caso da Babilônia e no caso de Israel, como está lá no Salmo 137. Outra consideração: o desejo de justiça condiz com o que a Bíblia nos ensina. A oração de Jeremias por vingança contra os que o perseguiam por causa da palavra de Deus recebeu uma afirmativa direta de Deus, porque eles queriam calar o profeta, não porque é a pessoa do profeta Jeremias, porque ele falava em nome de Deus e a palavra de Deus. E quanto a nós, cremos que podem existir situações em que os cristãos devem elevar clamores a Deus, pedindo que Ele detenha os inimigos da sua igreja, aqueles que de maneira aberta e violenta buscam acabar com o povo de Deus e com o Evangelho e com a Bíblia aqui neste mundo. Nós podemos orar para que Deus pare, para que Deus quebre as pernas daqueles que correm para destruir as Bíblias, os missionários, os pastores, as igrejas e aqueles que creem no Senhor Jesus. É lícito orar para que o Senhor derrube aqueles que se opõem à pregação da palavra de Deus. Porém, é preciso cuidar para não confundir a oração imprecatória com o seu desejo pessoal de vingança. Não é isso. Você precisa perdoar. E ponto final. Se você segue a Jesus, Jesus disse para você perdoar. E ponto final. Mas orar por aqueles que sofrem perseguições, crueldades, por causa do Evangelho, isso nós podemos fazer.
que Deus possa responder às nossas imprecações da maneira mais maravilhosa possível, como Ele fez com Saulo de Tarso, que perseguia a igreja em Jerusalém e em todo a Israel. Deus tocou na vida daquele perseguidor cruel, matador, assassino, indiferente pela morte dos outros, e fazia questão de levá-los presos, homens, mulheres, idosos e crianças. E quantas vezes não serem apedrejados e mortos, como foi Estevão na frente de um jovem chamado Saulo de Tarso. Deus transformou esse jovem, perseguidor, assassino cruel, num apóstolo Paulo, servo fiel do Senhor Jesus, de quem nós temos a maior parte do Novo Testamento escrito. Cruel perseguidor. Por isso precisamos orar por aqueles que perseguem, para que eles também se arrependam e creiam em Jesus. Então podemos sim, em certas circunstâncias, fazer orações imprecatórias, especialmente se você é um daqueles que tem fome e sede de justiça. Veja o que a Bíblia diz em Mateus: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A sua justiça, aquilo que você está pedindo para que seja feita a justiça, um dia será feita. Pode até demorar um pouco, mas será feita. Deus não deixará de fazer justiça nenhuma. Orar pelas autoridades. Para que orar pelas autoridades? A Bíblia nos diz: orem a favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos a vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Autoridades, Congresso, partidos políticos, judiciário, executivo, legislativo, nos deixem com a Bíblia, nos deixem fazer reuniões, nos deixem pregar o Evangelho para todos os outros brasileiros, nos presídios, nas praças, nas escolas, nos deixem promover a nossa fé, nos deixem falar do Evangelho que perdoa o pecador, que tira a culpa do pecador e coloca sobre Jesus e escreve o nome deste pecador no livro da vida, como alguém que vai ser salvo e perdoado por toda a eternidade. Esse é o papel da igreja. E que as autoridades nos deixem, e nós devemos orar por isso, porque nós seremos cada vez mais perseguidos, e vocês podem escrever isso, porque é isso que vai acontecer. Orar pelos incrédulos, lá em Atos 17:30, Deus não levou em conta os tempos de ignorância, mas agora Ele ordena que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam. Orar pela vingança justa de Deus contra todo mal, lá em Romanos capítulo 3, mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira contra o mal? Vamos ver o seguinte: esperar na vingança do Senhor. A mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei a seu tempo, quando o pé deles resvalarem, porque o dia da sua calamidade está próxima e seu destino se apressa em chegar. A justiça de Deus pode demorar, mas ela não falha. Tarda, mas não falha. E por último o texto: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu vos digo, amai os vossos inimigos
e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Meus queridos irmãos, eu quero desafiá-los a orar sim, orações imprecatórias, para que se cumpra a justiça de Deus, não a sua. Não confunda isso com a sua raiva, o seu ódio, a vingança que você quer, nada disso. Para você, a ordem de Jesus é perdoar, mas para a justiça de Deus é que ela se cumpra, ou agora, ou seja, quando for, em qualquer lugar e com qualquer pessoa. E eu quero desafiá-los a orar para trocar, como cristãos que somos, a maldição pela bênção, a vingança pelo perdão, o ódio pelo amor, a praga pela oração, a descrença pela fé, a condenação pela salvação, o inferno pelo céu, a mentira pela verdade, o desprezo pela dignidade, o inimigo pelo irmão e o egocentrismo pela submissão ao Senhor Jesus. Assim como Cristo nos ensinou no Sermão do Monte, seremos bem-aventurados, felizes e abençoados. E o povo de Deus responde: amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, pastor Daniel. Dura palavra, mas necessária e também equilibrada. E nós queremos fazer dessa série algo muito prático. Então estamos planejando que ao terminar esta série, nós pratiquemos de uma forma coletiva. Nós queremos fazer uma jornada de oração ao longo de 24 horas, de tal forma que nessas 24 horas sempre haja alguém orando em algum momento dessas 24 horas, de 29 a 30 do mês de junho. Aí nós vamos encerrar essa série mobilizando toda a igreja em oração. E eu gostaria que você atentasse agora. O Dani, através do vídeo, vai explicar um pouquinho melhor o que vai acontecer. Você é nosso convidado para uma experiência profunda, nosso relógio de oração. Uma jornada de 24 horas que acontecerá das 7 da manhã do dia 29 de junho até as 7 da manhã do dia 30 de junho. Nós vamos praticar tudo o que temos aprendido sobre oração em nossa série de mensagens. Amém. Nós queremos desmistificar qualquer barreira que você possa sentir em relação à oração. Deus nos ouve onde quer que estejamos. Para aqueles que desejarem vir até a igreja, nosso auditório auxiliar estará preparado para esse momento. Teremos quadros com motivos de oração, caderno para pedidos que irão te ajudar com motivos pelos quais orar. Você pode juntar seu grupo pequeno, sua família ou até os seus colegas de ministério que servem com você e vir dedicar um tempo em oração. Mas se você preferir orar em casa, sinta-se totalmente à vontade para isso. Comprometa-se em um horário, colocando seu nome no relógio disponível na parede do café. E vamos orar. Então, por favor, dê uma passadinha ali no café, tem o painel, pega um cartãozinho desse, coloque o seu nome e o horário que você gostaria de orar. Você pode orar 15 minutos, meia hora e a hora cheia. Isso é por sua conta, você pode fazer aqui ou pode fazer em casa, desde que você marque aquele horário e cumpra o seu compromisso de dedicar esse tempo para orar. Coloque lá o seu nome e o horário que você vai orar. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Eu vou pedir que você permaneça mais um pouquinho para fazer a saída ordeiramente. E nós vamos orar, e eu quero também me despedir do pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube, e que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, Senhor, pela manhã que passamos aqui
entoando, expressando a nossa reverência a Ti através dos cânticos e também ouvindo reverentemente a Tua palavra, que é severa, mas é misericordiosa também, e nós queremos, ó Pai, vivê-la. Que o Senhor nos despeça agora com a Tua paz, com a Tua bênção, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.